político adora contratar marqueteiro para dizer que tem um. A gente, cada vez que estuda mais, que participa, vê que sabe menos, né? Porque o voto, ele não é um reconhecimento do passado nem do presente. O voto, ele é uma aposta no futuro, no amanhã. Essa geração, ela tá um pouco desacreditada no futuro. Eles acreditam que eles vão ser menos bem-sucedidos do que os pais. A pior coisa que pode acontecer para um político é ninguém tá falando dele. Às vezes a pessoa se elege, mas ela não tem continuidade na política. A gente precisa sistematizar a opinião das pessoas, a opinião dos eleitores, para a gente validar as nossas hipóteses. Então a gente faz comunicação dessa forma, ouvindo as pessoas. Existem dois sentimentos em campanha. A campanha mais emocional e a campanha mais racional. E começamos a colocar o IA na brincadeira. E a gente conseguiu definir 33 arquétipos do brasileiro. E a gente sabe que a campanha, ela, no fim, ela é com aquelas coisas simples. Nós fomos para a Venezuela para fazer uma campanha específica, publicitária, somente para a classe A, que era o maior foco de resistência nas pesquisas. Lucas, você falou que já está lotado, mas e 26, como é que vai fazer? Então, cara, primeiro assim, eu agora estou fazendo um filtro de clientes, porque o meu grande objetivo é pegar uma campanha de governador, o digital de uma campanha de governador, de preferência no centro-oeste ou no norte do país. Falei hoje ali na palestra, são os mercados que melhor pagam e reconhecem os profissionais. Então, assim, esse é o meu objetivo. Então, eu tenho trabalhado em network, encontros, relacionamento para estar numa campanha dessa. Ao mesmo tempo, eu tenho feito filtro de clientes. Tem clientes que entram para campanhas proporcionais que eu já falo pro cara, na campanha você me esquece, porque eu vou estar numa campanha de governador e etc. Sim. Ou de Senado. Eu tô com 2 clientes, um senador e o outro pré-candidato a senador, trabalhando com eles por uma eleição de Senado, porque a eleição de Senado também tem bastante recurso. Sim. Mas é isso, assim, eu vou fazer o que eu fiz em 2024. Eu vou estar em uma campanha presencialmente, a que me pagar mais e for melhor, e as outras eu vou estar de forma remota, mas estruturando o meu negócio para que eu transforme ele não é uma formação, mas um trabalho mais de aprofundamento e menos de pura educação, porque e é ótimo para o mercado amadureceu de uma forma que a entrada está muito... rareou muito, então eu tenho que aprofundar e para isso eu trouxe a Keila para o negócio. A Keila está cuidando de toda a parte administrativa e operacional do negócio para eu conseguir me concentrar nesses clientes, já avisando aqueles que são proporcional que eu vou trocá-los por uma campanha do executivo. Muito bom, porque aí você já está... Você está fazendo um planejamento que, além de você passar para esses clientes, né, que eles têm que aproveitar esse momento, né, para no momento em que você sair do projeto eles continuarem. Sim, não, né? O que eu estou fazendo agora com esses produtos mais aprofundados? Tentando deixar a roda girar sozinho. Isso. Eu sempre começo com planejamento e vou tentando a todo momento puxar o cara de volta para o planejamento. Porque assim, o que acontece? Político adora contratar marqueteiro para dizer que tem um. Isso. Aí na hora que chega igual o livro, o cara compra o livro, bota na prateleira falar que tem. E acha que aprendeu. Você sabe que assim, eu estava aqui, né? O meu livro é o mais caro aqui da banca. É o mais fino Sim. E o mais caro. Aí o Matheus, da pesquisa que estava aqui no podcast, falou assim, o livro mais caro da história do marketing político. Porque eu não queria escrever, imprimir pouco, e quando eu vendo, é caro. Qual o valor? R$ 159,99. Não, mas não vende, não adianta. Só tinha 20 aqui. O que eu estou falando sobre isso? A gente do marketing político, aí quem é assessor e quer migrar para a carreira do marqueteiro, a primeira coisa que tem que entender é que você trabalhar viés da disponibilidade e gatilho da escassez é essencial para qualquer negócio. Então, assim, cada vez mais eu estou mais disponível, as pessoas me encontram mais, mas cada vez eu quero trabalhar menos, porque eu posso cobrar mais caro. Exatamente. Então, assim, essa é uma dica para qualquer profissional nisso, assim, entender que ele não é para qualquer um.
E ele não é a todo momento. E não é na hora que o cara quer. Então esse é um filtro que eu também tenho feito nesse trabalho. E você é um profissional, com todo respeito, né? Mas nós somos, e aí eu me incluo para não ficar parecendo que eu tô... nós somos da velha guarda, né? A gente é old school. E é muito interessante, aqui antes de começar o podcast, você falou com o Kleber ali, Kleber nesse momento está fazendo os registros ali, você passou seu telefone para ele, pediu para ele fazer uns vídeos, fazer umas fotos, e aí enfatizou, na vertical, faz na vertical, porque ainda tem gente que faz na horizontal. E como é que foi, Guga, para você, esse processo, você que é um cara que tem, sei lá, centenas de campanhas, sem nenhuma dúvida, no currículo, e que começou quando... nem é que era tudo mato, é que não tinha nem essas ferramentas e esses canais. Então, como é que você tem se desafiado a fazer esse processo de transição para vir para esse novo momento que a gente vive e que é um momento que a gente não estaciona mais, né? Porque a gente não tem mais aquela realidade assim. Essa campanha foi assim, aí a outra campanha será assim. A gente não consegue mais nem estabelecer no começo da campanha como é que vai ser o processo até o final da campanha. A gente sabe como começa, mas no meio de uma campanha pode surgir uma IA, pode surgir uma ferramenta, pode surgir alguma coisa. Então, como é que você tem feito esse processo na sua prática profissional? Então, você vê que interessante, né? O meu segundo livro chama Eleições 2008, o Brasil e o Efeito Obama. Tem quase 20 anos já, né? Sim. Então você vê aquela campanha do Obama, que foi uma campanha muito emblemática, que trouxe avanços tecnológicos, coisas diferentes que não existiam no Brasil, né? Ver quanta coisa que mudou de lá para cá, né? Sim. Então o que precisa muito nós como profissionais? É ter a humildade de sempre estar se reciclando. Nós estamos aqui hoje, né, participando desse belo podcast, mas num evento como o Compol, que te traz uma luz enorme de vários profissionais, uma gama de conhecimento, e o que é bacana, profissionais com idades diferentes, gerações diferentes. Sim. Então, assim, eu vejo que eu estou sempre aberto a aprender, participando de eventos como esses, fazendo campanha em 1000 lugares do Brasil, né? Eu até brinco, só tem 3 estados do Brasil que eu não trabalhei até hoje, que é Amapá, Acre e Rondônia. Já bati na trave, né? Sim. Inclusive, quase fiz campanha de governador agora, num desses estados recentemente. Mas ter essa vivência, essa permeabilidade em locais diferentes, participar de eventos, ler bastante, fazer curso, né, se especializar. Eu acho que o bom profissional, mesmo com uma idade mais avançada, ele tem que estar sempre se reciclando e ter humildade, né? Acho que isso é fundamental, porque a gente, cada vez que estuda mais, que participa, vê que sabe menos, né? Isso. E olha uma coisa interessante, vou contar uma história que vou dedurar um colega aqui. Sim. Uma brincadeira no bom sentido, né? Esse dia eu estava conversando com o nosso grande anfitrião aqui, Marcelo Natali. Sim. Você vê que é um cara que já tem uma experiência grande, né? Mais de 10 anos e tal, só que ele é mais novo do que eu, acho que mais novo que você. E eu tava falando para ele, falei do museu, falei de algumas coisas, e ele falou assim: ué, mas teve campanha de plebiscito no Brasil? Sim. Ele não sabia, Isso, né? Do parlamentarismo, monarquia isso, e presidencialismo. Então, ou seja, que foi em 93. Onde eu quero chegar com isso? Que tem às vezes, bons profissionais, como o Marcelo, né? Que se atualiza e tal, mas que às vezes não conhecem de tudo, ou não viveram, né? Não passaram por isso. Era isso que eu queria saber, Manuel. Então, assim, quais são as habilidades que você acha que um profissional precisa ter para saber fazer uma leitura de pesquisa? Primeiro, o que é uma leitura de pesquisa? Boa. Acho que uma boa leitura nasce de um bom questionário. É o nascedouro de tudo, né? Então, estamos num evento político, pegar um exemplo político, né? Então, diagnóstico inicial de uma cidade, de um estado, ele vai nascer quais são as demandas do estado, ou seja, quais são as necessidades, quais são os problemas, que uma coisa é necessidade, outra coisa é problema. Eu quero que invista na saúde, mas o meu maior problema é violência. Então, quais são as necessidades, quais são os problemas. Eu vou ter, por exemplo, pergunta do tipo: se a cidade está no rumo certo ou não está no rumo certo, se nos últimos 4 anos se melhorou, piorou, permanece igual, e a perspectiva do futuro. Porque o voto,
ele não é um reconhecimento do passado nem do presente. O voto, ele é uma aposta no futuro, no amanhã. Exatamente. Ah, não, a aprovação é efetivamente do que você fez, mas o voto, né, ele é no amanhã. Ele é um Eu troféu digo do sempre amanhã. que o dia da eleição é um dia que você começa sem nenhum voto e termina sem nenhum voto. Exato. Porque você não tem nenhum voto ali às 7 horas da manhã, quando abre a urna. Aham. O cara chega lá, lhe entrega o voto, e aí na hora que termina a apuração, todos aqueles votos não servem mais para nada. E ou você precisa fazer um trabalho para manter essa galera conectada a você, ou você precisa conquistar tudo de novo, né? Perfeito. Então, com esse questionário bem montado, vai ser aplicado, e a partir dele eu vou entender, por exemplo, a minha intenção de voto ela está em 30%. Aí quando eu vou cruzar essa intenção de voto, eu vou ver quais são os parâmetros de variáveis que estão abaixo ou acima de 30%. Então, por exemplo, entre as mulheres eu estou com 22, mas entre os homens eu tenho 40. Então eu tenho um gap nas mulheres aqui. Aí eu vou abrir um segundo filtro das mulheres. E dentre as faixas etárias das mulheres, como é que tá? Então, de repente, os meus 22% das mulheres, eles estão sendo puxados para baixo numa faixa etária mais velha. Aí essa faixa etária mais velha, eu vou ter outra pergunta. Como é que a pessoa se informa do que acontece no dia a dia? WhatsApp, Instagram, rede social? Isso. Essa faixa etária mais velha, ela de repente não está no Instagram. Ela está se informando através de outro canal. Tem um cruzamento que eu acho fantástico, que é aquele assim, como é que você se informa sobre política? Aí você faz um cruzamento com o nível educacional da pessoa. E aí você vê, em várias pesquisas eu vi ali um índice normalmente de entre 15% e 20% de pessoas analfabetas que se informam sobre política pelo WhatsApp. Pois é. Ou seja, não tem fonte de conferência, é o que chega lá, né? Isso. Se é verdade, se é mentira, tá lá. Não, e aí é onde entra aquela coisa assim, mande áudio. Porque o cara não lê, o cara tá ali só escutando o áudio, vendo o vídeo. Bom, o que eu falei, a geração Z, ela tem passado por alguns movimentos muito diferentes da anterior, que é a minha, Millennials. Essa geração, hoje ela vota de forma muito distinta. Antigamente a gente via a diferença de voto como? Por classe social, o pobre votava diferente do rico, o pessoal do interior votava diferente do pessoal da capital, a cultura, o que tinha cultura enraigada, votava diferente. E hoje essa geração, ela vota, a mesma geração vota de forma distinta. A gente vê os homens da geração Z votando mais à direita, tendendo a votar mais à direita, e as mulheres mais à esquerda, no campo progressista. Sim. E é curioso a gente estudar isso. Por que isso tem acontecido? Essa geração ela passou por alguns movimentos muito importantes. Teve aí uma crise econômica grande em 2008, a gente teve a pandemia, então todos esses fatores estão impactando um pouco a relação deles com a política. É uma geração que, se a gente pegar as últimas grandes eleições, vamos pegar aqui o Milei, por exemplo, Sim. Os jovens eram os protagonistas daquela campanha. Isso. Né? Eles que ditavam ali, eles que movimentavam, eles que mobilizavam. Essa geração também ela vota muito contra o sistema. Então, se o candidato fala que ele é contra o sistema, essa geração tende a se conectar. Sim. Inclusive um candidato do sistema. Inclusive o candidato do Porque sistema. aí você também tem um elemento de falta de experiência, que eles gostam também de consumir certas narrativas que quem tem um pouco mais de experiência olha assim e diz, cara, isso não é real. Mas foi bem embalado, né, para eles. Exatamente. A gente vê muito isso acontecer. E também tem um fator interessante, essa geração ela está um pouco desacreditada no futuro. Eles acreditam que eles vão ser menos bem-sucedidos do que os pais. Sim. Então, eles, por mais formados que eles estejam hoje, é difícil eles terem uma boa renda, comprar sua casa. Então, e alguns deles, eles tendem a não comprar casas porque eles acreditam que daqui um pouco, o futuro, essas mudanças climáticas vão fazer com que eles se mudem de cidade. Isso. Então não adianta investir agora numa casa se daqui a 10 anos vai acontecer uma grande enchente aqui na minha cidade e eu vou ter que me mudar. É engraçado porque eu não sei se você viveu isso,
Mas eu sou de uma geração que existia um elemento que era assim, você não tinha essa perspectiva de comprar uma casa na lógica de que daqui a algum tempo você ia vender essa casa e você ia sair dela. Você comprava a casa olhando se dava para ampliar, né? Tinha uma história que era lá no Nordeste, chama de embrião. O cara comprava uma casa que a casa era um embrião. Então era uma casa que você comprava, então ela tinha sala, um quarto, cozinha, às vezes garagem, só que ela estava num terreno grande, porque aí você tinha como botar um primeiro andar, você tinha como ampliar a casa, e agora mudou esse conceito, né? É um conceito que, até dentro dessa lógica que a gente tem dos nômades, né? As pessoas estão abraçando, mais uma vez, esse jeito nômade de viver, e aí não quer comprar carro, não quer comprar casa, né? Isso provoca uma dificuldade, por exemplo, até do enraizamento das pessoas, né? Do ponto de vista cultural, né? Exato. E é justamente isso. Essa nova geração é muito interessante. É uma geração, por exemplo, que cuida muito do corpo. Sim. Eles bebem menos que a gente. Sim. Eles tendem a ter esse desapego material. Então, não é tão interessante para eles hoje tirar a carteira de motorista logo que tem 18 anos. Sim. Né? Na minha época, eu fui fazer a prova da autoescola já dirigindo. Eu sempre fui da academia, né? Eu tenho uma paixão por leitura, por aprender, né? Aprender é sempre, acho que, o que mais me motiva. Em 2007, quando eu comecei a fazer mestrado na Espanha, não tinha essa obrigação, né? O marketing político ele sempre foi feito muito do teste. Então, testava-se quem, né, conseguia bons resultados, que no caso é eleger alguém, acabava tendo esse bom espaço no mercado. E eu sempre achei que precisava mais, porque às vezes, até a Denisa falou e eu achei interessante reforçar, às vezes a tua pessoa se elege, mas ela não tem continuidade na política, né? A renovação ela está cada vez maior e muito impulsionada por isso. Num primeiro momento você vota, porque o eleitor também, a cada eleição, ele está buscando um perfil, alguns anseios dele são distintos de uma eleição para outra. Numa eleição ele está mais antissistema, na outra ele está mais voltado à economia, e tudo isso impacta na decisão dele. Então, estar associado ao dia a dia do político, a conversa com o eleitor e também a academia nos ajuda porque dá essa base da teoria. Sim. A gente precisa saber o que aconteceu no passado, como que alguns políticos se posicionaram e como isso impactou na opinião pública, né? Eu sempre digo que quem não acompanhou a eleição de 89 dificilmente vai entender o que nós estamos vivendo hoje, porque exatamente. Fruto daquele início, daquele processo, né, de busca por um outsider, por alguém diferente, né, o caçador de marajás. A gente está colhendo algo que foi plantado naquele momento. Em 89. Isso vem da academia, porque a academia ela analisa todo esse processo, mas a academia sozinha ela não consegue dar todas as respostas. Isso. Por quê? Porque ela não está na rua, ela não está no olho a olho com o eleitor, e é por isso que aí vem esses experimentos, né, grupos focais, outras coisas, para a gente não ficar tão distante. Eu continuo aqui levantando a minha bandeirinha da importância da imagem. Esse ano para o Compol eu trouxe como que o vestuário político tem sido usado para gerar os trend topics, né? Virar aí pautar o debate público, fazer o político, a política estarem na boca das pessoas, porque a pior coisa que pode acontecer para um político é ninguém estar falando dele. E a gente tem visto cada vez mais eles usarem elementos estratégicos do vestuário para poder pautar esse debate no digital e, consequentemente, a mídia tradicional, porque a gente também tem uma mudança aí nesse ciclo de comunicação. Assim como a Vanessa, também estou trazendo resultados de pesquisa de mestrado, porque não satisfeita da gente unir assessoria e mercado de consultoria, a gente achou que estava faltando alguma coisa, resolveu trazer a academia também para o meio do negócio. E a gente está nesse processo da pesquisa do mestrado. Eu tenho feito grupos focais. Vou começar agora a fazer experimentos neurocientíficos, testando imagens de estereótipos políticos, né, mudando a roupa dessas personagens. Sim. E é muito bacana ver como muda completamente a percepção de posicionamento, de pautas que esse político defende, de caráter, né, de reputação, só mudando a roupa. Porque é a mesma pessoa que está ali, a única coisa que muda são as roupas e os acessórios. Já apresento um dos personagens e o que foi dito de cada um nessa história. E trazendo a parte da neurociência para poder ajudar a gente a começar a entender de onde que vem essas percepções. Por que eu olho para o Emerson, depois dele ter emagrecido, dele estar aí todo diferentão e
começa a mudar também a forma como eu entendo ele como profissional, né? Sim. Por que eu olho um político? A gente tem visto o Caiado, já está ficando mais charmosão, numa ideia presidenciável. Tarcísio emagrecendo, Damares clareou o cabelo, está usando umas roupas mais estampadas. Isso tudo tem um porquê e tem um impacto na mente do eleitor. E por isso que eu fiz tanta questão de fazer experimento neurocientífico nessa pesquisa, para começar a entender qual é esse impacto, qual é a emoção, o que está sendo gerado ali e como que isso acaba refletindo nos nossos processos. Já que eu trouxe o Emerson, é uma coisa que vem me incomodando há algum tempo, que, na minha maneira de ver, estão se criando alguns dogmas no marketing político, onde a gente não tem campo nem para hipóteses ainda. E aí eu personifiquei isso na figura do político TikToker. O que vinha me incomodando? Alguns atores estão tratando a estética TikToker, que eu chamo de uma estética que vem do gatilho excêntrico, com algum eufemismo aí nessa definição, como uma coisa obrigatória, como um passo obrigatório para se gerar atenção nas redes. E eu tinha muita convicção de que na economia da atenção, que é um tema que está sendo muito falado agora, tem pouca gente falando do custo da atenção. Qual é o custo por gerar atenção através de um gatilho excêntrico? Será que ele existe? Será que ele não existe? E aí o que eu fiz? Convicção não vale de nada, né? A gente precisa sistematizar a opinião das pessoas, a opinião dos eleitores, para a gente validar as nossas hipóteses. E eu liguei para o Matheus da Opus, falei, Matheus, eu estou com essa ideia dessa pesquisa e tal. E a gente desenvolveu uma pesquisa, botou em prática uma pesquisa inédita no Brasil, foi exclusiva aqui do Compol, esse formato de pesquisa não foi realizado ainda, onde a gente testou a estética TikToker e testamos uma estética criativa convencional, que é uma coisa importante também, Emerson. O oposto do TikTok não é o chato, não pode ser o chato. Isso, o chato não dá pra ser de exatamente. Acho que o Lucas foi muito feliz hoje. Só atenção não ganha o jogo. Sem atenção você está morto. Isso. A atenção é o passo 1. Né? Se você ser chato, é indesculpável. Mas eu queria saber, saindo do campo da atenção, como é que as pessoas se comportariam diante dessas duas estéticas? Então a gente reuniu 4 vídeos do Rodrigo Manga, 4 vídeos do Tarcísio de Freitas e fizemos uma série de perguntas para os eleitores que assistiram isso. A gente fez todo o Brasil, com exceção de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo poderia ter um nível maior de conhecimento que influenciasse nas respostas. Eu queria o maior distanciamento possível. Eles iam analisar mais a percepção que ele já tem do político do que o conteúdo em si. Exatamente. Então a gente quis distanciar essa percepção das pessoas para que elas fossem o mais imparciais possível nas opiniões. E as respostas vieram confirmar muito do que eu já imaginava, Emerson. Existe um custo real da atenção nessa estética TikToker que compromete retenção do nome, compromete credibilidade do autor e não entrega a maior retenção da mensagem. A percepção de retenção da mensagem foi absolutamente idêntica no Rodrigo Manga com o Tarcísio. 56% lembraram das mensagens do Manga, 57% do Manga e 56% do Tarcísio. Ou seja, a mesma coisa, mas teve um comprometimento muito grande de retenção do nome. As pessoas lembraram mais do nome do Tarcísio do que do Manga. E credibilidade com o conteúdo. Como as pessoas acreditavam que aquele conteúdo era sério, que a pessoa estava comprometida em entregar aquilo. O Tarcísio teve uma credibilidade muito maior que o Rodrigo Manga, além de umas outras métricas. A gente vai fazer uma série de lives aí para apresentar essa pesquisa, que era muito extensa e não deu para apresentar toda aqui. Inspirar, né? Despertar, provocar. exato, Acho que é um evento que provoca. Isso. Né? E hoje a gente trouxe aqui um case nesse sentido, de provocar. Não só de expor algo que deu certo, mas de provocar. E uma das coisas que eu mais falei aqui foi em relação à verdade. Eu percebo muita gente, tanto cliente como profissionais, querendo criar coisas, criar personagens. Fulano é um candidato assim, a gente precisa que ele seja assim para poder crescer nas pesquisas. Eu nado contra essa maré. E aí o que eu quis trazer hoje aqui, e eu acho que eu deixei essa semente plantada, foi essa mensagem de que nada supera a verdade. O que Alisson construiu em Mossoró e que a gente teve a honra de traduzir foi nada mais nada menos que o que ele é. Que é a história dele. A gente começou a campanha com um vídeo viral, um sucesso, era nada mais nada menos que ele contando a história dele. Não precisou inventar, é uma história real, as pessoas conhecem ele. E o trabalho dele é um trabalho real também. Então, eu acho que quando a gente vai para o caminho da verdade, de expor a essência da pessoa de forma mais genuína, a gente tem mais chance de acertar. Ainda quando a verdade do cara, a princípio, torça o nariz para alguns. Esse cara é muito arrogante. O arrogante ele pode se tornar um cara combativo. Sim. Por que não? O que não pode é o cara arrogante ser o paz e amor fake. Sim. Então eu defendo muito isso, trabalhar com a verdade,
colocar a história do candidato, colocar as pessoas no centro das estratégias, colocar o povo na estratégia. Não uma coisa de cima para baixo, mas é uma coisa que nasce na rua, nasce no comentário, nasce no direct, e isso sobe para TV, para rádio, para internet. Então a gente faz comunicação dessa forma, ouvindo as pessoas. E a gente tem um grande case que é Alisson, que ele tem esse perfil. Não só a comunicação, mas a gestão dele é feita ouvindo as pessoas. Então a gente traz essa essência dele para a comunicação, por isso deu tão certo. Porque a gente existia, obviamente, o planejamento macro, mas o dia a dia, as melhores ideias nasciam ali, no dia a dia, a partir do que a gente via na rua, a partir do que a gente via no direct chegando ali, a partir do WhatsApp, que era muito forte. Então a gente trazia isso e transformava em conteúdo. Então o povo se sentia parte da estratégia, o povo se sentia parte daquela ideia. Não foi só uma campanha de um candidato político, era uma defesa de uma ideia. E aí eu acho que aí é a grande virada. E Alisson conseguiu isso. E eu tive a honra de estar coordenando esse time de comunicação, que eu fui só o maestro, mas tem muita gente por trás, e o próprio candidato, eu digo sempre que ele faz parte da equipe e nos ajuda muito. Enfim, acho que foi um grande case por causa disso, porque ele explorou a verdade, não precisamos inventar nada e apenas traduzimos o que ele é. E aí nessa tradução a gente entra com estética, com a narrativa, com a estratégia para chegar em mais pessoas, mas a essência do todo é a história do cara. Primeiro, a quem interessa a polarização? Interessa ao presidente Lula. Por quê? Porque ele não está fazendo no governo 3 o melhor dos 3 governos. Ele não está fazendo um governo que é incontestavelmente melhor do que todos os outros. Então ele vai ter que querer fazer essa coisa de direita e esquerda. Uma campanha mais emocional e passional, e menos racional. Falar da extrema-direita, essa coisa toda. Só que nós podemos ter uma polarização pragmática também. Olha, ele já deu a oportunidade dele, não funcionou, não se trata de extrema-direita versus esquerda, se trata de governar bem o país. Porque, de certa forma, todo o discurso do Trump foi muito mais uma decepção com o Joe Biden e uma coisa seguinte: olha, nós demos uma chance para ele governar melhor do que o Trump, ele não governou, e o Trump vai ser um presidente mais eficiente do que ele seja ou não. Eu não sei se vai ser ou não, mas o voto foi um voto mais pragmático, vai ser o cara que vai produzir mais emprego, vai ser... Mas, então, nós sabemos, você sabe mais do que eu, que existem 2 verbos em campanha: mudar ou continuar. E existem 2 sentimentos em campanha, dois hemisférios em campanha. A campanha mais emocional e a campanha mais racional. Eu acho que se a oposição conseguir levar esse debate para uma campanha mais racional, isso dificulta muito o incumbente. Agora, o presidente Lula, pela história dele, pela dimensão dele, ele vai para esse 49-51, que ele pode apostar, que pode dar um cara ou coroa para um lado ou para o outro, e numa dessa ele pode ganhar um 4º mandato. Então ele vai nesse jogo assim: eu vou jogar na roleta. A oposição, que é sempre mais difícil de derrotar um incumbente, é que vai ter que ter mais capacidade de apontar um caminho que não seja tão emocional quanto as pautas da direita, assim, para atrair. Nós temos estados pêndulos nos Estados Unidos, e aqui nós temos eleitores pêndulos, né? Que estão distribuídos pelo Brasil inteiro. São pessoas que podem votar num lado, podem votar no outro, dependendo da confiança de que o outro pode ser pior. Então, se a oposição conseguir não fazer eu acho que a campanha mais emocional favorece mais o presidente Lula. Emerson, é muito legal o trabalho que o Elégio faz, a gente precisa destacar, é sensacional para o marketing político brasileiro. Obrigado. A gente segue você está antenado com tudo ali. Sua rede social é uma coisa impressionante, outro dia eu estava vendo, me chamaram até a atenção, eu falei, nossa, é rede social de governador ali, o ritmo ali. Mas é sempre muito legal participar. Esse ano, a participar do Compol com o Marcelo Natália ali, uma iniciativa também maravilhosa de trazer
profissionais do marketing, incluindo a gente na pesquisa, porque a gente participa, né, da formulação ali de algumas estratégias, diagnósticos e ajuda ali os profissionais do marketing, né, nessa construção de narrativas, construções, desconstruções e tudo isso. Sim. Esse ano, né, o ano passado eu tinha trazido, começa pelo ano passado, porque a gente tinha feito ali um compêndio analógico ainda sobre, nos últimos anos, as qualitativas que a gente vinha fazendo. Dividimos ali por classe social o Brasil, por regiões, por idade, por sexo, e destacamos ali características desses cortes. Né? Características ali do corte de 25 a 35 anos, do corte da mulher diferente do homem, dos cortes diferentes ali das regiões brasileiras, qual a narrativa que esse eleitor espera, quais são os meios de comunicação. Fomos construindo e isso trouxemos aqui, foi muito legal, tem uma repercussão muito interessante. Passamos por mais uma eleição, né, em 24, e terminada a eleição de 24, a gente começou a fazer estudos mais profundos das subsegmentações, né? Criamos ali as subsegmentações dessas idades, classes, regiões e sexo, e começamos a colocar o IA na brincadeira. Eu fiquei muito interessado ali por um trabalho ali do Partido Republicano Americano, que ele definiu ali 50 personagens americanos, né? E eu falei, puta, assim, se eu fizer isso analogicamente, isso vai demorar um tempo absurdo, porque eu tenho várias subsegmentações dentro daquelas segmentações, e se eu partir por um cruzamento analógico ali, eu vou colocar os meus profissionais ali que trabalham ali comigo e eu mesmo, a gente vai começar a se confundir ali, porque não vai ser fácil achar. Sim, exato. E daí eu joguei aquele trabalho na inteligência artificial. Meus meninos me ajudaram demais. Meus meninos que eu falo, eu tenho 2 sociólogos ali brilhantes, o Gabriel Pires e o Pedro Camargo, que são formados ali na USP, outro na UFRJ, me ajudaram a gente começar a conversar com a inteligência artificial e a cruzar todos esses dados. E eles começaram a acrescentar também qualitativas e quantitativas recentes. Com frases de efeito. E aí a gente foi árduo alguns dias, e daí o chat começou a nos dar personagens. E eles nos deu... Vocês conseguiram em alguns dias fazer o que demoraria anos? Não, demoraria muito tempo. É que a alimentação do chat não podia ser pura e simples, jogar tudo ali, exatamente. Porque era uma carga absurda de elementos. E aí a gente teve que ir construindo tijolo a tijolo isso, mas ele foi ajudando numa velocidade impressionante. E a gente conseguiu definir 33 arquétipos do brasileiro. Que massa. Então ele me deu ali a senhora evangélica do Rio de Janeiro, de classe D, o que ela consome, o que ela espera do político, quais são as áreas prioritárias para ela, o que desagrada ela num político, qual tipo de atitude, que tipo de meio de comunicação ela usa. Eles me deram ali o homem do interior, inclusive com nomes, nomes peculiares, não sei se você chegou a ver, né? Mas é mesmo, pô. Roubou também a gente. Prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez. Satisfeitíssimo de estar aqui. Cara, a gente vem já há algum tempo falando de mobilização. Eu gosto muito, inclusive, que eu tenho um lema que a gente se identifica muito. Eu me identifico muito com o Eleja-se, que é a política feita de pessoas, né? E eu sempre defendi isso, né? A mobilização basicamente é a gente entende que a política é feita de ideia de pessoas, e a mobilização é a parte que cuida das pessoas, né? Sempre foi o meu rolê, a minha escolha, o meu caminho. E de alguns anos eu venho falando isso. E esse ano eu falei, cara, eu vou dar uns 180 no negócio. A hora que a rapaziada achar que tá entendendo o que eu tô falando. Não, aí é bom quando o cara diz assim, eu dei uma guinada de 360 graus. Não, 360 eu caí no mesmo lugar, pô. Adiantou nada, era melhor ter ficado parado e ter, como diz o Jaiminho do Chaves lá, ter economizado esforço. Deu a guinada de 300, não, eu dei uma de 180, tô consciente do que eu tô fazendo, né?
Eu disse, rapaz, eu vou dar um... E tem uma dor nova, na verdade, na mobilização, que é essa história do robô. O robô virou um mito. Sim. Aí você tem muita gente falando, e eu acho legal porque você, por exemplo, você fala isso com muito cuidado. Tem muita gente querendo falar, inteligência artificial, não sei o quê, não sei o quê. Aí vai criando dificuldades. Sim. Como se você tivesse que aprender a dominar uma habilidade nova. E a gente sabe que a campanha, ela, no fim, ela é com aquelas coisas simples. Isso, né? exatamente. Mas existe uma dor. Por quê? Porque aí o cara tem lá uma plataforma de CRM, o cara conecta um bot, o cara tem um WhatsApp, aí ele não sabe a medida disso, ele não sabe o que fazer e ele também não tem como fugir dos robôs. Porque os robôs estão aí, cara. Isso, né? exato. Então, quando eu fiz essa provocação do robô também, a pessoa a princípio vai pensar, não é. Esse cara não sabe o que tá falando, né? É mentira dele. Exatamente. Né? Mas a gente conseguiu. Eu estou levantando esse outro debate agora de uma coisa que a gente não tem como fugir, porque todo mundo tem um fluxo de comunicação, todo mundo tem um fluxo automatizado. E o que eu quis fazer pode trazer. Acho que pode. O que eu quis trazer pode. Opa, olha. Tá vendo? Aí, pô, o mozão também é gente, pô. A gente tava escondendo, tinha uns convidados aqui que tava trazendo chopp e uísque na caneca, mas a gente já tá no clima de comemoração, já. Não. E aí agora vamos. Mozão também é gente, pô, eu mereço, pô. Tamo de final, cara. Então eu quis trazer essa provocação, que não é só uma provocação. Eu já fui atacado por robô na internet e eu acabo tendo que lidar com isso também. Então eu acho que também é minha responsabilidade nesse momento tratar desse assunto. E quando eu falo robô também é gente, é que não adianta você trazer o robô e achar que você vai automatizar o relacionamento. Sim, não existe isso. Exato. Eu até um dos slides meus a expectativa é a mãe da merda. Que é o que, cara? Porque o cara contrata lá uma plataforma, eu passo por isso. Não, porque eu tenho aqui uma plataforma. O cara, quando vai vender a porra da plataforma, ele vende uma coisa como se a plataforma sozinha ela fosse acordar, almoçar, dormir e resolver os problemas do cara. Sim. E não tem plataforma que vai resolver. Tem. Mas você falou aí no final da sua resposta, assim, em todas as campanhas que eu fiz. E aí não tem como conversar com você e não falar sobre essa história que você fez e da qual você fez parte. Então eu queria que você contasse pra gente, Guto, um pouco do que você viveu nesse mercado e que é isso que torna você uma referência tão importante pra gente aqui. Tá, obrigado. Eu costumo dizer assim que eu tenho um pé na estratégia e outro na criação, porque eu sou publicitário de formação e começo na área criativa de agência, com redação, depois eu passo para o outro lado do balcão, que é o lado da TV, para o audiovisual. E vou dirigindo publicidade, campanha e a parte de TV de várias campanhas. Quando eu entro no grupo do Duda Mendonça, em 2000, na primeira campanha do Lula, que depois passa a ser o grupo do João Santana. E então eu eu digo que eu sou um baiano honorário, assim, minhas ligações são muito fortes com a Bahia. Fiquei 14 anos nesses grupos. Sim. Então, entre o grupo do João e entre o grupo da Propeg, na verdade, que é quem fazia as campanhas carlistas e tal. E é claro que isso me proporcionou, era quase que um grupo fixo, ele tinha uma base de equipe e me proporcionou momentos assim realmente únicos, né? Tem coisas que eu conto que são difíceis de ser vividas até hoje, em dia. Então eu tenho até algumas pérolas, assim, por exemplo, em 2012, o João tinha naquele ano 3 campanhas internacionais e uma nacional. Sim. Então ele tinha eu tinha que escolher uma campanha. Sim. E eu escolhi a campanha, não escolhi por nenhum motivo financeiro ou por qualquer motivo criativo ou de local. Eu escolhi aquela que seria a campanha, o marco histórico daquele ano. E foi a última campanha do Hugo Chávez.
Que massa. E apesar de ter trabalhado tanto tempo com a esquerda, eu não sou efetivamente um cara de esquerda. Nunca tive esse posicionamento radical de esquerda. Mas sempre curtindo esse momento, os pequenos momentos históricos, assim, né? Em 2007 e 2008, por exemplo, eu trabalhei muito diretamente com Lula, por exemplo, trabalhar com o presidente da República, gravar os depoimentos, os pronunciamentos e tal. Então, essa campanha na Venezuela foi muito interessante, porque nós não fomos para trabalhar com o Chaves. Nós fomos para a Venezuela para fazer uma campanha específica, publicitária, somente para a classe A, que era o maior foco de resistência nas pesquisas. Então, isso foi um trabalho estratégico e criativo muito complexo. Isso foi, sim, trabalhar branding, trabalhar marca. Porque as criações, as peças que foram feitas também eram peças muito complexas de realização. Então foi uma campanha que durou praticamente um ano todo, mas foi um processo muito positivo. E assim, você também virá, de certa forma, um especialista num país específico, que eu acho que eu sou, nesse país pelo menos, porque a vivência foi muito profunda, né? A gente rodar o país todo e conhecer o povo e tal, foi muito, muito gratificante.